Estamos de volta com mais notícias. Você que está ligando agora a sua televisão, muito obrigado, um bom dia. Estamos aqui ao vivo até o meio-dia com você, sempre com muita informação, entrevistas, trazendo assuntos importantes para a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar, estou recebendo aqui o secretário Walter Valverde, que é secretário adjunto de Investimentos, Inovação e Sustentabilidade da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso. E o secretário veio falar sobre a piscicultura, que é um setor que ele sofreu uma retração, né? Nós éramos o primeiro no ranking brasileiro de produção, hoje estamos em quinto. Secretário, a que se deve essa queda? Então, primeiro vamos colocar um marco temporal. Então, o primeiro a gente era em 2013, né? E o do quinto lugar, e alguns falam em sexto, mas agora de 2018, são os dados estatísticos do IBGE. Certo. Essa diminuição, Luiz, veio da seguinte maneira. Enquanto a gente ficou naquela piscicultura um pouco mais artesanal e na simplicidade, os outros estados, como exemplo do Paraná e São Paulo, ele veio se altamente tecnificando, treinando esses piscicultores e mudando um pouco as espécies, que no caso, como São Paulo e Paraná, que destacam no ranking, são já produtores da tilápia já há um bom tempo, há 4, 5 anos. Porque a tilápia é uma nova espécie que está vindo para o Brasil e ela está entrando de uma maneira organizada já em escala industrial. Por isso que a gente perdeu o posicionamento do ranking, tá? Agora, quando fala assim, ranking, perdeu o posicionamento, o setor está mal. O setor está mal ou o setor está bem? Ele está desorganizado, né? Porque a gente precisa fazer com que a piscicultura ela trabalhe de moldes tecnificado. Então, assim, a gente não tem a produção suficiente de nossos alevinos, boa parte dos nossos alevinos vem de outro estado, então está por aí. A gente tinha uma certa complicação com a GTA, aí hoje a gente já tem a GTA eletrônica que facilita muito a vida do produtor. Que é a guia de transporte animal. Isso, e aí tem toda uma rastreabilidade na questão de sanidade e origem desse produto, porque a gente tem que estar de olho que a gente vai consumir esse produto, então ele tem que ter toda uma questão ambiental, uma questão sanitária em cima dessa produção. Estou vendo algumas fotos aí no Instagram da SEDEC. Esse é um dos modos aí nosso, que é o tanque escavado, né? Também a SEMA facilitou os licenciamentos. Em janeiro desse ano aí, hoje a gente tem o sistema de LAC e LAS, né? Que facilita a adesão. A gente também está com uma outra, não sei se vai ter imagem aqui para nós, os tanques em lagos, né? Que a gente vai ter agora a prospecção de cultivar tanques em rede, né? Principalmente no Lago do Manso a gente tem bastante piscicultores trabalhando dessa maneira. Tem projeto para aquela região? Tem projeto. O deputado Neri Geller, que está hoje aqui no nosso estúdio, está participando também aqui do programa, vai falar daqui a pouquinho sobre a lei de licenciamento ambiental, Lei Geral do Licenciamento Ambiental, já foi secretário de Políticas Agrícolas do Ministério e ministro da Agricultura, né? Já foi ministro da Agricultura, já ocupou o cargo mais alto aí da agricultura brasileira. Como é que o senhor está vendo esse setor, o setor da piscicultura, deputado? Eu acho que o Estado está fazendo a sua parte, é assim que tem que ser, está começando a fazer uma estruturação na base para que esse segmento possa se desenvolver. É importante falar que Mato Grosso foi para o quinto ranking, mas não é que diminuiu tanta produção. Os outros estados que estão mais organizados e organizaram a parte da produção e a parte industrial também. É importante que eles estão produzindo mais. Eles estão produzindo em escala e começando inclusive exportação. E aí tem um perfil bem interessante, que depois, se você quiser que eu te provoque, é a questão do cooperativismo. Então, no Paraná, a gente tem pequenos produtores, e esses pequenos produtores eles foram acompanhados tecnicamente pelas cooperativas. E as cooperativas elas ficam responsáveis por... É uma cadeia produtiva. Ele te fornece o alevino, a tecnologia, você dá a sua mão de obra, ela se compromete em adquirir esse produto e colocar o valor agregado, que é depois de fazer uma transformação dentro de um frigorífico. Então você vê que a cadeia está organizada. Então é isso que nós, Estado, estamos se organizando para fazer essa organização do setor. Inclusive lá funciona o sistema de integração, né? A cooperativa organiza a fábrica de ração, fornece a ração em muitos casos, o que acaba facilitando muito a vida do produtor. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental aprovada na Câmara
e em discussão nesse momento no Senado, ela vai facilitar a implantação de novas pisciculturas? Eu vi uma coisa aqui que o secretário Walter falou, que exatamente vai consolidar, que é um dos pontos que eu sou muito criticado por ex-ministros, que é a licença por adesão e compromisso à LAC. Não tem fundamento a gente falar que a LAC é um instrumento pernicioso ao meio ambiente. A LAC é exatamente para isso, onde foi mostrado agora. Quer dizer, o ente federativo, ele faz as condicionantes e o empreendedor com acompanhamento faz a adesão e compromisso e faz as coisas acontecer. Isso serve para tanque de peixe, que aqui no estado já acontece. Agora ele não tem um amparo pela lei, é onde eu falei que existe mais de 25 mil leis, portarias, normativas, instruções que acabam se sobrepondo uma sobre a outra. Nesse caso, se o IBAMA entender que deva derrubar, ele vem aqui e derruba a LAC aqui no estado. Então a lei geral vem com uma lei maior, exatamente para dar segurança jurídica, para ser instrumento de desenvolvimento. Vários estados usam a LAC. E foi bom que isso apareceu agora, aqui no estado funciona, em Minas funciona, na Bahia funciona, e essa LAC, ela traz exatamente a possibilidade de você trazer um ordenamento jurídico bem claro para os investidores, seja ele empreendimentos públicos ou privados. Serve, por exemplo, isso, para fazer manutenção e duplicação de rodovias, desde que seja dentro da faixa de domínio. É a grande briga que se fala, que tem um grande equívoco, onde alguns grandes jornais nacionais acabam divulgando que isso daria margem para fazer desmatamento. Não tem nada disso. A LAC é uma ferramenta importante para desburocratizar, tendo em vista que o Estado brasileiro ele não tem condições de fazer licenciamento para milhões e milhões de obras que possam vir a acontecer no país, porque são milhões de obras. A LAC é o quê? Lei de adesão e compromisso. É uma coisa bem similar com o nosso imposto de renda. Você vai lá, declara o que você quiser. A qualquer momento, o fiscal municipal, estadual, federal te procura e fala: Luiz, você cumpriu tudo que você escreveu? Cumpri, beleza, continua. Então a gente começa a dar um voto de confiança a esse investidor. Não importa em qual tamanho ou em qual nível. Porque como a gente tem um país altamente legislado, aí é só seguir as regras. Então você vai lá, se autodeclara: eu quero, no nosso caso aqui, discutindo a piscicultura, eu quero ser piscicultor. O que você tem que fazer? Eu tenho que ter meu tanque legislado, vou comprar o alevino, vou ter GTA, vou comprar ração, vou produzir e vou colocar no frigorífico. Ok, é isso que você está fazendo? Então, toca a tua vida. É importante o ente federativo, seja municipal ou estadual, ele pré-estabelece as condicionantes e o empreendedor entra dentro dessas condicionantes, se habilita e faz empreendimento, desde que não tenha impacto significativo. Obviamente que se tiver obras como mineração, como usinas PCHs, como rede de transmissão acima de 69 kV, precisa fazer IARIMA, precisa fazer todo o procedimento normal. A LAC é para exatamente obras de baixo impacto e que possa ser regulamentado com condicionantes prévias para fazer os investimentos. E aí nós partimos para a LAS, que é uma licença ambiental simplificada. E aí, aonde não entra os impactos, que nem assim, uma mineração. Não, ele vai entrar no trâmite comum. Agora, quando for uma coisa simples, com baixo impacto para aquele meio ambiente, para o ambiente, ela também, nós no Estado já temos, desde janeiro a SEMA já dá essa autonomia para o empresário. LAS. LAS. É LAC e LAS. São dois momentos aí. A LAS é o quê? Lei? Licença Ambiental Simplificada. Licença Ambiental Simplificada. Isso agiliza a implantação de um projeto? Também. É uma combinando com a outra. Porque a gente está falando só de um pedacinho, Luiz, se você me permitir. Sim. Eu acho assim, que vou agora focar no caso da piscicultura. A piscicultura, ela vem, vamos lá, marco de 2019. Então, podemos produzir tilápia no nosso estado. Estou falando agora por uma questão mais organizada. Aí depois veio, em determinado período, a SEMA dando as licenças para se fazer em até 5 hectares de lâmina d'água a produção do peixe. Agora temos em lago, em tanque-rede. Tem a LAC, tem a LAS. O INDEA, em 2019, também destravou o SUSAF. O SUSAF é uma coisa bem interessante. É um sistema onde você unifica a produção agroindustrial.
Então é como se tivesse o CIF, que é da Inspeção Federal, a gente tem uma estadual. E se o município quiser, ele tem o SIM. Então ele facilita a movimentação dessa mercadoria dentro do estado do Mato Grosso. Então, assim, é uma questão de vários atores de Secretaria de Estado, né, como o deputado comentou, que o estado de Mato Grosso está se organizando. Então isso é interessante. E também podemos até levar à altura da Cefaz. A Cefaz, ela colocou a inscrição estadual simplificada e você consegue emitir a nota fiscal eletrônica avulsa. Então é um outro mecanismo para você poder comercializar. Então, assim, é todo um cenário, isso aí já não serve só para piscicultura, tá? É um trabalho que as secretarias de Estado estão, a pedido do nosso governador, na maneira de simplificar, ou seja, desburocratizar a vida desse empreendedor. Não importa qual o tamanho da escala. O senhor falou no início do programa que quantos municípios? Nós estamos em 139 municípios. Já tem a piscicultura. 139 municípios com piscicultura. Isso. E estamos atendendo já o mercado interno? No local, sim. A gente não atende a tilápia. A tilápia a gente é importador, porque a gente não tem volume em escala. Hoje a gente não tem a mão de obra qualificada para fazer os filés. Qual é o peixe mais produzido? Hoje no estado é o tambatinga. Tambatinga. Isso. Né? Aí vem o pintado. Aí eu já não sei qual é o cenário, eu tenho que pegar uma relação ali, certo? Pega a relação para nós aí. Vamos pegar ali com a Tiele. Bacu, acho que é um dos também. Tambaqui, quer dizer. É importante a gente saber, né, para ver qual é o peixe, porque de repente a gente está comendo peixe de fora aí, né? Com a produção. Então, assim, ó, a gente está com tambacu e tambatinga, eles representam 62% da nossa produção, de 34 mil toneladas. Pintado, caixara, surubim, 15%. Tambatinga, 13%. E a tilápia está se despontando agora em 7% aqui da produção do estado. Então nós podemos dizer que o peixe que a gente consome hoje em Mato Grosso é produzido aqui. É o peixe nativo nosso. Peixe nosso. Isso. Peixe com sotaque. Isso, com sotaque. Muito bem. Só que aí a gente está também, Luiz, interferindo um pouquinho na sua fala, a gente está num momento muito interessante, porque a proteína no Brasil e no mundo, ela aumentou de preço. Sim. Então a gente está vendo que a carne vermelha, a carne suína, a carne de frango, ela hoje está com preço elevado. E o peixe, ele vem suprir esse segmento aí de produção de proteína. Mas cresceu um pouquinho o preço do peixe também, né? Não entendi a pergunta. O preço do peixe também subiu um pouco. Ele deu uma resultado por causa dos insumos, né? Como a gente está falando em commodity, 70% da piscicultura é a ração que vai fazer ele pronto, né? Então encareceu bastante o custo do milho e do farelo de soja. Para onde vamos? Esse setor vai chegar aonde? Onde que o senhor entende que essas medidas todas sendo adotadas agora com a nova lei ambiental, para onde que nós estamos caminhando? Então, a gente está se caminhando para pelo menos chegar no terceiro lugar daqui a 4, 5 anos. Só que para chegar dessa maneira, Luiz, a gente tem que organizar. Então a gente precisa fazer com que esse piscicultor ele se organize em associação. Então no estado aqui tem a Aquamate, que já os representa. A gente está provocando bastante a OCB para que eles organizem, a gente comentou no início do programa, esses produtores em forma de cooperativa. A gente tem que fazer com que a cooperativa venha se enraizar aqui no estado do Mato Grosso para esse fim, para agroindustrializar, certo? Também estamos provocando muito os treinamentos. A gente está provocando muito o Sistema S, o SEBRAE em cima de gestão, o SENAR na qualificação desses profissionais, e a gente também está tendo o envolvimento da FETAGRE, que são aqueles proprietários de terra, né, donos de terra de menor escala, que também precisam se tecnificar. Então a gente está fazendo toda uma conjuntura de organização do setor. Então, assim, nós, Estado, nós temos que envolver vários segmentos. Induzir e facilitar essa produção. Então, esse é o cenário que a gente está desenhando. E isso aí, Luiz, é interessante, que são políticas públicas, independentemente se eu vou estar na gestão, o meu secretário César ou o nosso governador, isso é uma política pública estabelecida e aí não tem como mexer. É uma coisa que é um caminho já pavimentado para esse desenvolvimento. É um caminho, não é um tem caminho, volta. Né? Tem volta ou sem volta? Por isso são políticas públicas, né? Já estruturada para fazer a produção. Mas é um caminho sem volta ou com volta? Não, é caminho só para frente, só de crescimento, frente. Como o nosso estado sempre é pujante. Como diz o outro deputado, recuar nem para pegar impulso.
Na verdade, a sociedade está se alimentando, o consumo mundial crescendo muito, então tem um espaço muito forte nessa questão da piscicultura e é importante que o Estado realmente está se organizando. Quando se fala em LAC, quando se fala em SIM nos municípios, é exatamente isso que traz a legislação do licenciamento ambiental. Ela traz segurança jurídica para os entes federativos poder fazer a legislação própria quando nas atividades de pequeno impacto. Isso é para a piscicultura, mas isso também é para o frango caipira lá no município. É para fazer a produção capricultura, ovinocultura, para fazer o frigorífico de pequeno porte comunitário. É exatamente para isso que serve essa lei maior. Ela vai dar segurança para que aqui na ponta as coisas possam acontecer. E aí eu estava comentando, Luiz, só complementando aqui o deputado, que a gente está falando muito na agroindustrialização. Então, quando você fala em agro, mas é um negócio grande, imenso. Não. Você vai pegar lá, exemplo, o seu peixe, você vai beneficiar, colocar no padrão que o mercado exige na sanidade e comercializar na sua micro-região, no seu entorno. E se você tiver escala, você vai atingindo o estado e, se for o caso, ao mundo. Na mesma situação, e o deputado comentou, os outros derivados de carne. Então, assim, você pode fazer embutidos de suínos, você pode fazer frangos de maneiras diferentes, cortes diferentes. Então, com isso a gente vai fazer com que a gente melhore a renda do produtor de menor escala. Mas, independentemente, ele tem a mesma contribuição na economia, na microeconomia, porque ali ele vai estar colocando um produto saudável, de origem, feito de maneira sustentável e dando uma melhor rentabilidade para ele. E aí a gente vai fazer uma inclusão social de vários produtores que hoje a gente vê que eles não estão de maneira organizada. Está começando o processo. Está começando. Assim, da piscicultura eu abri um pouquinho para as outras culturas também, tá? Quanto tempo o senhor acredita que nós vamos chegar no ideal? Vai depender muito da maturidade e do conhecimento do produtor. A gente vai ter regiões com mais interesse e não. Que nem assim, nós temos aqui na Baixada Cuiabana a bacia que mais se produz piscicultura. A gente está com um projeto junto da Sudeco, que ela vai trazer recursos para nós a partir de 2022 em treinamento, capacitação, estruturação, alevinagem. Então, assim, é uma questão que aí já é um investimento do governo federal para nós aqui. E a gente conseguiu isso aí junto à Sudeco. Eu quero agradecer, secretário, a sua presença aqui no programa de hoje. Para a gente encerrar, só falar rapidamente sobre os frigoríficos. Nós temos quantas plantas, quantas estão funcionando? Como é que está essa situação dos frigoríficos? Os nossos cadastros do aqui, peixe, né? De peixe, a gente tem 24 frigoríficos ativos e registrados. Só que eles não trabalham na sua totalidade. Eles têm uma grande parte que é a ociosidade. Eles trabalham com 60% da sua planta ociosa. Então, assim, a gente pode incrementar a produção e aí a gente ainda vai ter a base frigorífica para poder absorver esse excesso de produção. Perfeito. Obrigado. Um abraço ao secretário César Miranda e a todos da SEDEC. Será dado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu?